Hello everybody! Hoje eu vou dar dica de pronúncia sobre o Simple Past em inglês. Para quem não sabe, o Simple Past é o passado simples. Então, basicamente, a gente tem os verbos, né, no base form, e a gente só adiciona o ed ao final desse verbo. Fácil, né? Aí a gente já transformou ele no passado. Porém, o que muita gente não sabe é sobre a pronúncia desse ed. Na maioria das vezes, a gente não vai pronunciar o e. Isso mesmo. E que muita gente também não sabe é que tem 3 tipos de pronúncia para o Simple Past. Então agora eu vou explicar para vocês com quais grupos de palavras a gente vai pronunciar cada tipo diferente, ok? Primeiro que a gente tem que falar sobre o voiced sound e unvoiced sound. Em inglês isso é muito comum. O que são os voiced sounds? São aquele grupo de palavras que quando a gente pronuncia aquela letra, aquele som, as nossas cordas vocais, elas irão vibrar. Por exemplo, o G em inglês, V em inglês, B em inglês, M, R. Então, quando a gente pronuncia esse tipo de palavra, as nossas cordas vocais, elas irão vibrar. E os unvoiced sounds, diferente dos voiced sounds, são aqueles grupos de palavras que quando a gente pronuncia esse som, as nossas cordas vocais não irão vibrar. Então, primeiro a gente vai falar sobre os voiced sounds. A primeira palavra que eu tenho para vocês é a palavra call, né? O verbo call em inglês, que é o verbo ligar, o verbo chamar, o verbo call. Percebe que o L, quando a gente pronuncia o L, a gente sente as nossas cordas vocais vibrando, né? Então, ó, call, call. Então, esse grupo de palavras, quando a gente pronuncia eles e as nossas cordas vocais elas irão vibrar, significa que o E não vamos falar. E essas palavras terão som com D. Por exemplo, a palavra call em inglês, no passado a gente só adicionou ed, mas a pronúncia ficará called. Called. A gente não pronuncia o E, não é called, como muitas pessoas ainda não falam. Então é called. Outra palavra é a palavra live, né? Que é o verbo morar, o verbo viver. Então, ó, live. Perceba que o V dessa palavra vibra as cordas vocais. Então é a mesma coisa. A gente não pronuncia o E, a gente só vai pronunciar o D. Live, lived. Outros verbos parecidos são os verbos arrive, o verbo chegar, arrived, o verbo change, que é o verbo estudar, changed, e o verbo study, que é o verbo studied, studied. Então, nesse grupo de palavras, a gente não pronuncia o E o som vai ser como se fosse só o D, ok? Depois a gente tem os unvoiced sounds, que são aquelas palavras que as nossas cordas vocais não irão vibrar. Palavras terminadas com F, K, P, S, SS, CH e X. A gente não pronuncia o E também. Porém, a pronúncia não vai ser de D, a pronúncia vai ser de T. Por exemplo, o verbo work é o verbo trabalhar. Então, no passado, a gente só adiciona o ED na escrita. Porém, na pronúncia, esse Dzinho, ele vai ter um som de T. Então, vai ficar worked, worked, worked. Ok? Porque, ó, o som do K em inglês, a gente não sente as nossas cordas vocais vibrando, tá? Ó, outra letra também é o P. Então, ó, P. A gente também não sente as cordas vocais vibrando. Então, por exemplo, o verbo help, em inglês a gente só adiciona o ED na escrita, e esse Dzinho vai virar a pronúncia de T. Então, vai ser helped, helped, helped. Outra palavra também é o verbo watch, que é o verbo assistir. Então, ó, também as nossas cordas vocais não vibram. Então, a gente coloca um Tzinho aí. Watched, watched, watched. Ok? Aí, também temos as palavras, os verbos terminados em T e D. Aí, nesse caso, sim. Nesse caso, a gente vai pronunciar o E e o D. Por exemplo, o verbo need, que é o verbo precisar em inglês. Então, eu precisava, I needed, I needed, I needed. Aí sim a gente pronuncia o E.
Outra palavra, outro verbo é o verbo decide, que é o verbo decidir. Então, no passado, a gente também vai falar o E. Decided, decided, decided. E outra palavra é o verbo want, o verbo querer. No passado, a gente só adiciona o ED, né, na escrita. E sim, na pronúncia, a gente também vai pronunciar o ED. Wanted, wanted, wanted. E aí, você sabia sobre esses 3 tipos de pronúncias diferentes no Simple Past? Você pronuncia as palavras corretamente? Coloca aqui nos comentários. Thank you! Até a próxima!